Os Batutas e as Priminhas, a alma do CRB. Em 1918, o Clube de Regatas Brasil decidiu arrendar o terreno para a construção do estádio da Pajuçara. E a partir desse momento, um grupo de jovens entusiastas da sociedade alagoana começou a moldar o que viria a ser uma das tradições mais queridas do futebol local. Assim nasciam um movimento dos Batutas e das Priminhas, que se tornariam símbolo da paixão alvirrubra. Entre os Batutas, destacavam-se figuras marcantes. Otacílio Maia, um dos jogadores e sócio fundador do movimento, trouxe a sua energia e dedicação, sendo um verdadeiro pilar da equipe. Jaime de Altavilla, sabia? Conhecido por sua sensibilidade, expressava a alma do CRB em suas poesias, enquanto Adalberto Marroquim, imortal e criador do álbum Terra das Alagoas, preservava a história e a cultura da região. E não poderia faltar Mário Gomes de Barros, o Marão, cuja garra como defensor tornava-se um símbolo da luta e da paixão alvirrubra. Do outro lado, as Priminhas, lideradas por Maria Judite Vieira Belo, tornaram-se a alma da torcida. Judite não era apenas uma torcedora, era um ícone representando a força e a determinação das mulheres no futebol. Carmen Lício de Almeida Marques, filha do presidente de honra do CRB, também se destacou, sempre presente nas arquibancadas. E Marinita Carmerino, conhecida pela sua disposição, unia as sócias em torno de ações, elas formavam o amor pelo clube. Esses grupos não apenas representavam os torcedores, mas também um espírito de comunidade que unia gerações. Os Batutas faziam a energia do jogo, a emoção da vitória e a força da tradição, enquanto as Priminhas coloriam as arquibancadas com seus sorrisos e entusiasmo, mostrando que o futebol era, antes de tudo, um espetáculo de emoções. As histórias de Otacílio, Judite e seus companheiros se entrelaçaram, criando um legado que vive até hoje. A união entre os Batutas e as Priminhas é um exemplo de como que o esporte pode transcender as fronteiras do campo, construindo laços que vão além da paixão pelo futebol. E foi assim que o CRB se tornou mais do que um clube, tornou-se uma família, onde cada Batuta e cada Priminha desempenhou o seu papel na construção de uma história rica e vibrante, que continua a inspirar novas gerações a vestirem o manto alvirrubro com muito orgulho. Mas olha só, dentro dessa história tem uma outra história, a lenda de Popó e o beijo da Priminha. Mas pra gente começar a falar dessa história, primeiro deixa eu te apresentar quem é o Popó. Um baiano de pernas fortes e ágeis, que se destacava como um verdadeiro touro em campo. Ele era famoso em todo o Nordeste. A sua força e habilidade faziam dele uma lenda no futebol. E há até quem diga que ele quebrou a perna de um jogador inglês do Fluminense. Uma façanha que só aumentou seu prestígio. Bom, o craque do povo, como ele era conhecido, ele tinha uma fã fervorosa, se é que eu posso dizer assim. Perdoa o trocadilho, Dulce. É, isso mesmo. A irmã Dulce dos pobres era apaixonada por futebol. E ela costumava ir ao estádio com o pai dela. E olha só, ela era fã incondicional do Popó da Bahia. Uma história abençoada, tá vendo aí? Mas olha, a história é o seguinte. No coração de Maceió, entre os murmúrios apaixonados dos torcedores alvirrubros, não dá para esquecer a história icônica do famoso Popó e sua admiradora, a Priminha. E não, eu não estou falando da irmã Dulce, pelo amor de Deus. A Priminha em questão é Juditezinha Belo, filha do professor Higínio Belo, do Colégio Diocesano. Segundo o relato de Welder Brandão, depois de brilhar em Penedo, Popó chegou ao CRB, onde continuou a encantar os torcedores. Em um jogo memorável em 1923 contra o rival, ele proporcionou um espetáculo inesquecível. Correndo como um raio, ele recebeu a bola e com um chute preciso colocou a equipe em vantagem. O gol foi explosivo e a emoção, chegava a dar para sentir na arquibancada. E foi nesse instante que aconteceu o episódio que ficaria gravado na memória dos alagoanos. Uma das Priminhas, Juditezinha, vestida de vermelho e branco, não conseguiu conter a sua empolgação. Em um ato de pura paixão, ela correu em direção ao campo e, em meio a um mar de torcedores, ela deu um beijo no rosto de Popó. O estádio parou por um segundo. Que é isso, gente? O silêncio foi seguido por uma explosão de risadas e aplausos. Era um momento que expressava a essência do futebol. Emoção. Espontaneidade, a conexão entre o jogador e os torcedores. Esse beijo, ele se tornou um verdadeiro símbolo da paixão.
que move o CRB e a sua torcida. As rodas de fofoca em Maceió fervilhavam com o episódio, transformando Popó e a Priminha numa lenda urbana. O acontecimento serviu como um lembrete de que o futebol é mais do que um jogo. É uma celebração das relações humanas, das emoções que nos unem e das histórias que ficamos contando por aí, por gerações e gerações. E desse jeito, foi assim, entre goles de alegria e risada, que a história do beijo da Priminha e de Popó segue no coração da torcida alvirrubra. Lembrada a todos, lembrando para todo mundo que no final das contas é a paixão que faz o futebol um espetáculo tão especial.